Então vamos lá, gente. Dando continuidade à resolução da lista de geometria, agora a gente tem mais uma questão bem interessante também. Nessa questão a gente vai utilizar, no caso, a altura de um triângulo equilátero, tá? E, logicamente, o teorema de Pitágoras. O que diz a questão, gente? Olha, para incentivar o turismo, o prefeito de uma cidade decide criar uma tirolesa. Onde essa tirolesa vai acontecer o seguinte, ele vai descer dessa montanha aqui de A até aqui a montanha em D. E ele fala o seguinte nessa questão. Ele fala que temos dois triângulos equiláteros aqui, onde o lado do maior vale 32 e do menor vale 16. E ele pergunta qual é o comprimento desse cabo aqui, gente. Então vamos lá. Para a gente entender melhor, deixa eu colocar essa imagem aqui, vai ficar um pouquinho mais interessante, tá, gente? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais bonitinho, um triângulo equilátero, um outro triângulo equilátero, ligando aqui o cabo de aço, show de bola. Primeira coisa, gente, eu vou traçar aqui, ó, a altura desse triângulo maior e também a altura desse triângulo menor. Chama a atenção de uma coisinha, gente. Toda vez que a gente traça a altura de um triângulo equilátero ou de um triângulo isósceles, a gente sempre vai dividir a base em duas partes iguais. Então, se isso aqui tudo, o problema fala que vale 32, então cada um dos dois pedaços aqui vai valer 16. Se no outro aqui, ó, ele fala que o lado vale 16, então aqui 8 e 8. Ele fala também, gente, olha só, de C até E, esse pedacinho aqui, ó, vale 23. Beleza. O que eu quero é isso aqui em cima, tá, gente? Vou chamar de X. Aqui, ó, você até poderia enxergar um triângulo egípcio também, gente, olha só. Aqui, logicamente, vale 90 graus, né? Traçamos a altura. Se é um triângulo equilátero, aqui vale 60 graus. E, logicamente, lá em cima só pode valer 30 graus, né? Vou botar aqui bonitinho, 30 graus. Como é um triângulo 30, 60, 90, mais conhecido como triângulo egípcio, o que a gente sabe? A hipotenusa é sempre o dobro, tá? Do lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, a hipotenusa aqui, que não nos interessa saber, logicamente vale 32, que a gente até sabe o que é um triângulo equilátero, né? Mas tudo bem. E o lado oposto, gente, ao ângulo de 60 graus, você pega esse lado que é oposto ao de 30 e multiplica por raiz de 3. Então, ó, aqui seria 16 raiz de 3. Assim como lá no outro lado, ó, se aqui é 8, mesma coisa, aqui seria 8 raiz de 3. A outra saída que o aluno poderia ter era o seguinte, a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero, gente, é L raiz de 3 sobre 2. Então, espera aí. O lado aqui, isso aqui tudo, vale 32. 32 raiz de 3 dividido por 2, os mesmos 16 raiz de 3. Tá? Então, aqui, 16 raiz de 3. E no outro lá, 8 raiz de 3. Beleza. Só que eu quero chegar, gente, deixa eu apagar aqui para não ter essa poluição visual, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Eu quero aqui, ó, chegar ao valor de x. Aí eu tracei, logicamente, uma reta paralela ao segmento aqui embaixo. O que eu formei? Formei um retângulo. Onde eu sei que a medida disso aqui tudo, basta eu somar, gente. Olha que fácil. 16 com 8, 24. 24 mais 23, 47. Esse pedaço aqui também tem como descobrir, gente. Bem fácil. Só que o que eu falo com vocês, não seguir pela figura em geometria. Porque olha o que vai acontecer, gente. Daqui até aqui embaixo vale 16 raiz de 3, correto? A altura do triângulo equilátero. Esse pedaço aqui, ó, é a altura do outro triângulo equilátero. Vale 8 raiz de 3. E o pedacinho lá em cima, basta eu subtrair isso aqui tudo, menos esse pedaço aqui. Olha só por que eu estou falando. Esse pedaço aqui vai valer 8 raiz de 3. Aí o cara fala, professor, pô, isso aí tá pequenininho, o outro tá grandão. Então, não seguir pela figura. Nunca, 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 tá bom, gente? Então, esse pedacinho aqui vale 8 raiz de 3. Como isso aqui é paralelo a isso aqui, automaticamente eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, gente. Triângulo
No caso aqui, ó, retângulo, o que eu posso aplicar? Teorema de Pitágoras. Então eu vou ter, ó, 8 raiz de 3 ao quadrado mais 47 ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Bonitinho, né, gente? Vamos botar aqui, ó. 8 raiz de 3 ao quadrado, a gente não vai cortar a raiz, vai botar que é 8 vezes 3, não, pelo amor de Deus. 8 ao quadrado são 64, tá? É tudo ao quadrado. Vezes raiz de 3 ao quadrado são 3. 64 vezes 3, que você pode colocar direto 192, tá? E 47 ao quadrado, 2.208. Então, eu vou ter 2.208 mais 192, para dar 2.401. Vamos botar aqui direto aqui. Beleza, gente. Se a gente for analisar as respostas, como eu estou procurando a raiz quadrada de 2.401, dica que eu dou. Não pode ser a letra A, porque 7 vezes 7 é 49, termina em 1. Não pode ser a letra D, porque 3 vezes 3 são 9, termina em 1. Só resta a letra A e a letra C. 1 vezes 1 é 1. Opa! 9 vezes 9 é 81. Serve. Professor, mas quanto seria? Lá nas duas questões anteriores eu falei sobre isso. Pensa assim, ó. 40 vezes 40, gente, é 1.600. Beleza. Pô, era para ser um 6 0 aqui, gente. Estou escrevendo com o mouse, é horrível. E 50 vezes 50 é igual a 2.500. Olha só, gente. A gente está procurando 2.401. Então, significa que está entre 40 e 50. 2.401. E está bem próximo de 2.500. Poxa, você pode tirar a prova real, gente. Com toda certeza é 49. Tá? Então, raiz quadrada de 2.401 nada mais é que 49. Ó. Fácil, fácil. Mole, mole. Vamos adiante aí. Questão 4, gente. Opa, já está até aparecendo aqui letra C. Vou marcar. Mas vamos lá, gente. Esqueci de tirar. Primeira coisa, eu vou botar essa figura aqui mais bonitinha, tá? Fica mais apresentável. E ele fala o seguinte. Na figura, M, N, O, P, Q, R são os pontos médios dos lados de um hexágono regular de lado 8 metros. Aí ele pede a área da medida dessa figura aqui. A gente vai ver que isso aqui são 3 triângulos equiláteros na verdade, tá, gente? Só que a gente precisa da medida do lado para a gente encontrar a área, tá? Quem não sabe a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como são 3, basta multiplicar por 3 depois, tá? Mas como que ele fala que isso aqui são pontos médios? No caso, do lado de um hexágono, olha o que eu vou fazer, ó. Beleza, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio desse lado, ponto médio desse lado e ponto médio desse lado. É isso que a gente tem, gente. Tá? Ele fala que são pontos médios do lado de um hexágono de lado 8 metros. Então, olha só. Então, se o lado vale 8 metros, cada um desses pedacinhos aqui, ó, cada um deles vai valer 4 metros. Então, 4 metros, 4 metros e vai embora, tá? Eu não vou utilizar todas as informações, né, gente? Eu vou utilizar só um pedacinho só. Eu vou utilizar esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu só botar os vértices para vocês não se perderem, bonitinho. Agora eu coloco aqui, ó, 4, 4. E esse ângulo aqui, gente, a gente também pode descobrir. Ele vale 120 graus. Professor, mas como que eu sei que vale 120 graus? Gente, soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, para quem não lembra, o SI, só vou botar aqui um rascunho, sempre vai ser igual a n menos 2 vezes 180 graus, tá? Como o hexágono tem 6 lados, o que a gente vai ter? 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Só que 720 é a soma de todos os ângulos. Como ele é regular, basta pegar 720 e dividir por 6, gente. 720 dividido por 6, opa, fácil, fácil, 120 graus. Beleza, gente. Olha que bonitinho. Eu tenho um triângulo isósceles, tá? E tenho a medida desse ângulo aqui. Peraí, tem 2 lados e um ângulo. O que eu posso utilizar? Lei
dos cossenos. Quem não lembra, gente, lei dos cossenos, tá? Vou colocar aqui bonitinho. É importante saber isso aqui. Quando é que eu vou utilizar a lei dos cossenos? Todo triângulo que você tiver um ângulo, tá? E dois lados. Onde o A, gente, na fórmula, tá? Que fique bem claro, é sempre o lado oposto ao ângulo dado. No caso aqui, o nosso A é o X, tá bom? E o B e o C é 4 e 4. Então, a gente vai ter aí, então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes cosseno de 120. Gente, anota aí também, importante, cosseno de 120 é menos meio. É importante também, assim como eu falei do seno de 120, que é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2, lá na questão anterior. Cada informaçãozinha, cada formulazinha vai anotando, tá? É importante. Então, vamos lá, gente. Bonitinho aqui, 4 ao quadrado 16, mais 16. Aqui vai ficar 16 vezes 2, 32, então menos 32, né? Vezes menos meio. Negativo com negativo aqui, gente, vai ficar positivo, tá? E o 32 se simplifica com 2 aqui, ó, que 16. Então, o que a gente vai ter, ó? 16 mais 16 mais 16. Poxa, me jogou 16 vezes 3, que são 48. Beleza. Agora está ao quadrado, passa como uma raiz quadrada, que é a mesma coisa que 4 raiz de 3. Professor, não acredito, não lembro como faz isso. De novo, pego 48 e fatório. Gente, quem tem dificuldade com isso aqui, tem também listas só sobre potenciação, radiciação lá no meu canal também, tá? Por 2, 24. Por 2 são 12. Por 2 são 6. Por 2 são 3. E por 3 dá 1. Como uma raiz quadrada, grupo de 2. Ó. Sai o 2 e o outro 2 aqui. O que eu faço com esses números que estão saindo? A gente multiplica. 2 vezes 2, 4. E quem não forma, fica lá dentro. 4 raiz de 3. Eba, se tivesse 4 raiz de 3 aqui, muita gente ia marcar. Só que essa não é a resposta, gente. Isso aqui é a medida do lado desse triângulo aqui, ó. Na verdade, cada um pedacinho dos lados, né? No caso, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, isso aqui tudo. Como eu quero a área, o que eu vou fazer? A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado. Vamos botar aqui bonitinho. Apagar isso aqui para não atrapalhar. Anota também, já falei sobre isso. Raiz de 3 sobre 4. Por que eu multipliquei por 3? Porque são 3 triângulos equiláteros, tá bom, gente? Então, a gente vai ter, ó, 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 vezes 3. De novo aqui, gente. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado são 3. Então, fica 16 vezes 3 vezes raiz de 3, tá? Beleza? 16 vezes 3 seriam 48. Mas você também pode pegar isso aqui, ó. Até... Não, eu ia falar, meu Deus, olha a merda que eu ia falar, gente. Eu ia falar para cortar. Cuidado. Corta não, isso aqui é tudo uma multiplicação. Quase que enxerguei o 3 aqui embaixo, tá, gente? Vou simplificar o 16 com o 4 aqui, ó. Que dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Raiz de 3 agora sim. Resposta final. Alternativa C. Novamente, para não ficar muito longo, vou parar aqui. As próximas questões vão estar na próxima videoaula, tá bom, gente? Falou, abraço!